Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Ai, gente. Caetano Veloso gravou uma música chamada Os Argonautas. Escutem essa música, acessem aí no YouTube e escutem. Tem tudo a ver com esse espírito de descobrimento, não é? Que dominou os portugueses aí no final do século XV, né? Vejam só isso que eu vou ler aqui para vocês. No final do século XV, os navegantes europeus chegaram ao Oriente pelo mar, unindo duas pontas do hemisfério. O mundo ficou perplexo. Comprovara-se que a Terra era redonda, desde o século XV, né, gente? E o mar não possuía abismos nem monstros. Cidades cresciam assustadoramente, o comércio expandia-se, o protestantismo dividia a igreja. A ciência questionava os dogmas religiosos, sendo constantemente ameaçada pela Inquisição. Todo esse processo de mudanças, que se estenderá até quase o final do século XVI, é chamado de Renascimento e marca um momento decisivo na história da humanidade, o fim da Idade Média e a transição para a Idade Moderna. Então vejam, na aula passada, dando continuidade aqui às nossas aulas de literatura, nós falamos sobre a literatura portuguesa da Idade Média, né? Aquelas cantigas de amor, cantigas de amigo, né? As cantigas líricas, as cantigas satíricas. Então vamos agora para esse outro tempo que marca esse início da Idade Moderna, que é o chamado Renascimento, né? Entre os séculos XV e XVI, Portugal tornou-se um dos países mais importantes da Europa em virtude de seu papel decisivo no processo de expansão marítima e comercial. O país amadurecia como Estado, povo, língua e cultura. Contudo, faltava-lhe uma grande obra literária que consagrasse essa euforia vivida pelos portugueses. Luís de Camões, nosso Camões, hein? Em sua obra Os Lusíadas e em seus poemas líricos, sintetizou, ou seja, resumiu as experiências acumuladas durante a Idade Média, as ideias humanistas e renascentistas, além dos sonhos de ir além mar que haviam acalentado várias gerações. Então, gente, por que essa época é chamada de renascentista ou humanista, né? O Renascimento, ele tentou fazer renascer aqueles ideais lá da antiguidade clássica dos gregos e romanos, os ideais artísticos, né? Os ideais humanísticos, né? A gente sabe que a Grécia foi o berço de uma civilização que valorizou sobretudo o homem, né? O homem, a sua inteligência, a sua capacidade de realizar, daí esse termo humanismo, né? Então o Renascimento, ocorrido então já nesse final de século XVI, não, desculpe, século XV, né? Eu me perco um pouco nas datas. Ele é a tentativa de uma retomada desses ideais lá da antiguidade clássica. Por isso foi chamado também de classicismo, né? E como nos interessa de perto aqui a literatura portuguesa, em função do que nós vamos ter no Brasil depois, né? A gente vai falar muito do classicismo em Portugal. Só em 1527 o classicismo chegou a Portugal, através de um poeta chamado Sá de Miranda, que trouxe as novidades artísticas, né, de Brasília, da Itália. Camões, né, nasceu provavelmente no ano de 1527, 1525, não é uma data assim muito certa, em Lisboa, né? E é considerado o representante máximo
desse classicismo em Portugal. Ele deu voz a esse anseio do povo português, né, de mostrar as suas descobertas, né, de mostrar o seu orgulho, a sua euforia, né, pelas conquistas notáveis, é bem verdade, que os portugueses fizeram na época. Imagine, gente, quanta coragem era necessária, né, para homens se lançarem a um mar desconhecido que eles temiam, porque tinham medo dos abismos, dos monstros que habitavam esse mar desconhecido, né? E se lançavam nesse mar em pequenas embarcações de madeira, que hoje a gente se vê um modelo, se vê um exemplo e fica, meu Deus, como eles tinham coragem de enfrentar mares desconhecidos, tempestades, né? As tormentas, furacões, naquelas casquinhas de madeira, né? Casquinhas de nós, como eram chamadas, né? Então, realmente, navegar é preciso, viver não é preciso, é a máxima, é o lema, né, deles. Bem, mas vamos falar mais de Camões. Eu tenho aqui um trechinho para vocês desse poema Os Lusíadas, que mostra muito bem esse orgulho nacionalista merecido, né, dos portugueses nessa época. Camões foi mais que um escritor, né? Ele foi soldado, viajou muito, conheceu muitos países, né? Foi ao Oriente e sofreu naufrágios, né? Lutou as guerras dos portugueses contra os povos considerados infiéis, né? E lutaram por novas conquistas, certo? E escreveu um grande poema chamado Os Lusíadas, né? Que fala sobre essas descobertas. É um poema épico, porque ele conta a história de um povo, o povo português, né? Então, um trechinho que diz muito bem desse orgulho é quando ele, nas 3 estrofes iniciais do poema, mas eu vou ler só uma para vocês, né? Na terceira estrofe ele diz assim: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre, o grande conquistador Alexandre, e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. O valor do povo português sobrepujando, né, as glórias passadas de gregos, troianos, de Alexandre o Grande, o Conquistador, né, porque os portugueses estavam sendo exaltados nesse poema do Camões, né? Bem, ler os Lusíadas é uma leitura obrigatória para quem estuda a literatura portuguesa, né? Mas é um poema enorme. Se tiverem curiosidade, vejam de como se compõe esse poema, né? Bem, como eu falei, o Camões ele sofreu durante suas viagens naufrágios, né? Num desses naufrágios, ele vinha voltando de uma região que hoje é conhecida como o Vietnã, né? E vinha com uma mulher chamada Dinamene, que era a sua companheira chinesa, né? A quem ele amava muito. E eles sofrem um naufrágio e ela morre nesse naufrágio. Ele fica desesperado, né? E faz muitos poemas lindos falando da sua tristeza por essa perda. Um desses que ficou muito famoso diz assim: alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente
que já nos olhos meus tão puro vistes. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Ai, gente, não é lindo? Camões era um gênio, né? Então, olha só como ele fala dessa alma dele. Ela era a alma dele que partiu tão cedo, né? E diz que se vale alguma coisa, que se lá se consente, lá no céu, onde ela está, se consente que ela tenha memória, né, do que está aqui nessa vida terrena, que ela peça a Deus que leve a ele, o poeta, né, tão cedo para vê-la, tão cedo quanto ela foi levada, né? Então ele diz: roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Lindo, né? Então, e essa aqui, todo mundo conhece. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente e nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como pode causar... Mas desculpa, eu errei um pouquinho aqui. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Olha como ele mostra bem essa coisa contraditória que é o amor, que faz a pessoa se elevar na mais alta alegria e de repente cair no precipício do desespero, né? Que transforma amor em ódio, ódio em amor. Tão contraditório em si é o mesmo amor, certo? Se vocês tiverem oportunidade, aliás, eu sugiro isso para vocês, ouçam uma música de Legião Urbana, né, do Renato Russo, chamada Monte Castelo, em que ele usa trechos desse poema junto com alguns trechos bíblicos. E ele fez uma composição muito bonita, certo? Explorando essa contraditoriedade do amor, que é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento, descontente, é solitário estar por entre tanta gente, né? Certo, pessoal? Deem uma olhada nessa música, vale a pena. Olha, 2 músicas que eu já sugeri aqui para vocês, certo? Bom, vamos deixar aqui de lado um pouquinho a literatura portuguesa, mas vamos continuar falando de Portugal porque a gente vai chegar ao Brasil. Olha só, o Brasil, todo mundo sabe, foi descoberto em 1500. Essa época, Portugal era uma civilização, como a gente está vendo aí, né? Já vivendo o Renascimento, Portugal fazendo suas grandes descobertas marítimas, né? Sua expansão marítima e comercial, uma civilização culta. Então, as grandes navegações atendiam ao duplo objetivo dos reis portugueses, sintonizados com a Igreja de Roma, dilatar a fé e o império. Ou seja, o interesse era econômico. Por quê? Porque eles iriam conhecer, invadir, vamos dizer assim, outros países, né, para trazer para si, para o enriquecimento de Portugal, as riquezas, né? Então, a coroa portuguesa, os reis portugueses se interessavam por essa expansão marítima, né, por essas descobertas. Por quê? Visando o enriquecimento da coroa, ou seja, o enriquecimento, o poder, né, de Portugal, certo? Então, havia esse interesse econômico. E também, claro, se eles iam a novas terras, eles iriam
levar a sua fé, a fé cristã, para os povos que eles consideravam pagãos. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? As caravelas que partiam para essas viagens, elas levavam sempre um religioso a bordo, um capelão, que tinha o objetivo de doutrinar os povos que não conhecessem a religião cristã, né? E propagar a sua fé. Certo? Então, ao chegar ao Brasil em 1500, Pedro Álvares Cabral deparou com indígenas que tinham cultura própria, organização social de caráter coletivista, com suas crenças e rituais. Lembra das lendas que nós lemos aqui, das lendas indígenas lindas? Mas não dominavam a escrita. Nós falamos que a literatura deles era oral, né? Ao se apropriarem de uma extensão de terra tão vasta, os portugueses encontraram inúmeros obstáculos em suas tentativas de colonização. Não apenas a resistência indígena, mas as próprias condições da nova terra, né? Selvagem, né? Apesar disso, foi a cultura portuguesa que se impôs em todos os domínios: língua, costumes, religião, tradições, né? E, como a gente sabe, essa colonização ela foi marcada por esse espírito predatório, né? Arrancavam as riquezas para levarem para o enriquecimento de Portugal. Durante esse primeiro século de colonização, né, portuguesa, não temos literatura brasileira propriamente dita, até porque não havia escolas, né? Os brasileiros alfabetizados eram uma minoria nesse primeiro século, né? A princípio, quando os portugueses aqui chegaram, né, começaram a contar as novidades da nova terra, a carta do Pero Álvares de Caminha é a primeira manifestação literária, vamos dizer assim, né, sobre a nova terra, a terra brasileira. Então, nesse primeiro século de colonização do Brasil, não se tem uma literatura brasileira. Tem-se uma literatura, aliás, muita gente discute se trata isso de literatura, né, mas há realmente, como a gente vai ver, obras de valor literário, sim, né? Então, a princípio o que havia era estrangeiros escrevendo sobre o Brasil, né? Não apenas portugueses, mas de várias outras nacionalidades, né? E eles escreviam crônicas, descrições, relatos, né, das viagens, eles chamavam de tratados, né, sobre a nova terra. Então, essa literatura é chamada de literatura informativa, ou literatura de informação, né? Esses eram mais relatos sobre o que havia no Brasil. Eles estavam bobos, né? Encantados com a vegetação, né? Exótica, exuberante, tão diferente daquilo que eles viam da Europa. O próprio indígena brasileiro era uma fonte de encantamento, de descoberta, né? Um povo tão diferente, tão autêntico, né? tão diferente de tudo que eles estavam acostumados a ver. Então, foi uma literatura de informação sobre o Brasil, né? E temos também, ainda no início da colonização, a literatura que a gente chama de literatura jesuítica, que foi a que foi produzida pelos jesuítas que chegaram ao Brasil com o intuito de catequese, né? Eles queriam se aproximar dos indígenas para levar a sua fé, né? E aprendiam a língua indígena, inclusive, né? Aprendiam os falares dos nativos brasileiros para melhor se comunicarem e escreviam as suas obras, né, com esse objetivo. Nós vamos falar melhor dessa literatura jesuítica, começando assim a falar sobre a nossa literatura brasileira. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula e vamos ver também na nossa próxima aula um pouquinho de gramática, para não deixarmos de lado as nossas dúvidas gramaticais, certo? Até a próxima aula, pessoal. Tchau!